Capítulo 8. Os pioneiros da oração e do jejum. Para a irritação de uns e para a alegria de outros, a disciplina divina da oração e jejum é revelada pelo Espírito por todas as Escrituras sagradas. Podemos vê-la também evidenciada ao longo de toda a história da Igreja. Ora, onde existe oração e jejum, existe vitória no meio de dificuldades, milagres, invadindo o impossível e permanente intervenção sobrenatural na vida da igreja. Em outras palavras, o desejo de Deus é manifestar a sua glória e poder sempre que seu povo, em qualquer lugar, se posicione para buscar a sua face em jejum e oração. Esther. A jovem judia que tornou-se esposa do rei Artaxerxes convocou todo o povo judeu que se encontrava sob domínio pérsia para se juntar a ela em um solene jejum. Ela se absteve de toda comida e bebida por 3 dias, pois a vida e a própria existência de seu povo corria grande perigo. Veja Esther, capítulo 4, verso 16. Ana, uma viúva de cerca de 84 anos de idade que viveu literalmente no templo, devotou todo o seu viver à prática do jejum e da oração diante de Deus. Mesmo vivendo naqueles dias tenebrosos, aquela doce senhora foi reconhecida e honrada como profetisa. Reconhecimentos como estes são para pessoas cujas vidas estão permeadas da disciplina, da oração e do jejum. Simeão, da mesma forma que Ana, também amou o Senhor e andou em justiça, terminando a sua carreira profetizando sobre o pequenino Jesus. Tanto Ana como Simeão viveram no tempo e na direção de Deus para suas vidas, e seus passos foram literalmente estabelecidos pelo Senhor. Para Ana, os mais de 80 anos caminhando com o Senhor culminou no glorioso momento em que ela contemplou a face do Deus encarnado e imediatamente começou a proclamar a verdade sobre o Filho de Deus. Como poderia aquela mulher andar em direção a pessoas totalmente estranhas e de repente ter a compreensão que estava diante da encarnação do Deus vivo? A palavra nos relata em Lucas capítulo 2, verso 37, que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Muitos de nós, em nosso dia a dia, nos envolvemos tanto com as coisas desta vida que a realidade de Cristo em nosso viver se torna ofuscada. Como precisamos ver Jesus a cada momento? Ana claramente viu Jesus porque ela orava e jejuava constantemente diante do Senhor. Cornélio. Ele era um centurião romano e o seu coração era reto diante do Senhor. Embora ele não fosse judeu, ele orava constantemente ao Senhor e o seu viver ganhou boa reputação entre os judeus. Ele teve uma visita de um anjo e foi orientado a contactar com o apóstolo Pedro. Quando Pedro encontrou Cornélio, este oficial gentil lhe disse, respondeu Cornélio, há 4 dias estava em jejum até a esta hora, orando em minha casa à hora 9. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Atos 10, 30 e 31. Certamente não foi por acidente que Cornélio, o primeiro gentil convertido a Cristo, fosse um cidadão romano. Neste contexto, Deus demonstrou o seu propósito de estender a sua igreja salvadora para as nações, tribos, raças, incluindo a nação envolvida diretamente com a crucificação de seu filho. Foi este homem que buscava Deus em jejum e oração. O primeiro gentil alcançado pelo amor de Deus. A sua sede de Deus, do Deus vivo, fez com que ele e sua família se tornassem os primeiros gentios a entrarem no reino de Deus. A moral dessa história é: se você deseja a unção de Deus, ore e jejue. O apóstolo Paulo. Ele e outros 276 passageiros gentios que viajavam a bordo de um navio de Alexandria estiveram, de acordo com Atos 27, jejuando por 14 dias. Quando Júlio,
o centurião romano responsável em conduzir Paulo a Roma foi persuadido a navegar em direção contrária àquela aconselhada pelo apóstolo, o navio foi totalmente destruído por uma terrível tormenta no mar. Somente a palavra específica do Espírito Santo a Paulo trouxe salvação para todas aquelas vidas. Está claro, pelo contexto bíblico, que foi a oração e o jejum de Paulo que trouxeram tamanha salvação para todos naquele navio. Daniel. O seu jejum solitário e orações intercessórias diante de Deus salvaram toda a sua nação, impedindo assim os principados demoníacos frustrassem os planos de Deus para com seu povo. Esdras. Este profeta esteve em jejum diante de Deus no momento em que fora confrontado com o impossível. Jesus, claro, antes de iniciar o seu ministério no poder do Espírito Santo e se entregar por toda a humanidade, jejuou por 40 dias e superou o inimigo e suas terríveis tentações. Davi. Ele jejuou várias vezes em sua vida. Observamos pelos registros sagrados como Deus transformou sua vida, tirando-a da total obscuridade como pastor de ovelhas nos campos de seu pai para o trono de Israel e Judá. Além disso, tornou-se um homem segundo o coração de Deus. A prática do jejum é encontrada por toda a Bíblia. A palavra de Deus sempre parece demonstrar, através de sua exposição deste assunto, como o homem natural precisa do poder, da provisão de Deus em sua vida para vencer as impossibilidades, os inimigos e os ataques. Historicamente falando, todo o reavivamento começou quando as pessoas se dispuseram a buscar o Senhor em jejum e oração. O primeiro grande movimento missionário no mundo começou no primeiro século, mais especificamente em Atos 13. Qual foi o contexto para esta explosão gloriosa do reino de Deus? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Policarpo, em 110 depois de Cristo, encorajou os crentes a orar e jejuar para serem vencedores nas tentações. Tertuliano também defendeu o jejum em 210 depois de Cristo como uma arma de vitória importantíssima para a igreja. Martim Lutero, o grande reformador, também jejuou. Em seu labor sobre os antigos manuscritos das Escrituras para traduzi-los para a língua alemã, ele combinou a sua obra de tradução com a oração e muito jejum. Não é de se surpreender que a versão de Lutero das Escrituras em alemão seja uma das mais inspiradoras que existem. Charles Finney. Ele escreveu em sua biografia que frequentemente separava dias somente para jejum e oração. Ele relata que toda vez que percebia as baterias de seu espírito descarregando ou que a unção do Espírito Santo se desvanecia, imediatamente partia para alguns dias de jejum. E sempre no término destes períodos tinha suas baterias recarregadas. Um jornal da época publicou que Finney estava em uma cidade realizando uma de suas cruzadas. As pessoas que tão somente cruzavam as fronteiras da cidade começavam a chorar por causa de um espírito de arrependimento que caía sobre elas. A presença de Deus era tão forte na vida deste homem que as pessoas ao vê-lo eram constrangidas a se entregarem ao Senhor. Jonathan Edwards. Quando ele pregava o seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas na audiência diziam que o sentimento delas era como se o chão abrisse debaixo de seus pés e revelassem as profundezas do inferno. A unção daquele homem levava-os a um clamor a Deus por perdão e misericórdia. Edward combinava suas pregações às orações e jejuns. John Wesley. Ele acreditava firmemente na disciplina do jejum. Ele pessoalmente jejuava todas quartas e sextas-feiras. Ele tinha tanta convicção que o jejum deveria ser uma prática obrigatória no estilo de vida de cada ministro, que sempre falava da necessidade dele a todos aspirantes ao ministério. Este homem se tornou tão poderoso em suas pregações que se tornou a primeira voz do grande despertamento e reavivamento que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores são contundentes em afirmar que o derramamento de sangue e sofrimento da Revolução Francesa, que varreu a Europa,
poderia também facilmente ter chegado à Inglaterra. No entanto, a sua pregação impediu. Wesley atribuiu o poder e os frutos de seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador e mestre, sempre foi encorajado e revigorado pelo jejum. Hughes Howells, um grande intercessor, regularmente também combinava jejum e a oração no exercitar de seu ministério. Sadhu Sundar Singh, ele foi um Sikh, religião predominante na Índia, e devoto hindu que se converteu depois de ter recebido uma visão clara do Senhor Jesus Cristo. Ele dedicou a sua vida na propagação do Evangelho e se tornou o apóstolo Paulo da Índia e do Tibete. Certa vez, como Jesus no deserto, ele tentou estar em um propósito de 40 dias completos de jejum e oração. Embora incapaz de completar o seu intento completamente por motivo de saúde, ele disse que tal experiência fortaleceu o seu espírito, permitindo-lhe superar muitas dúvidas, cólera e impaciência em sua vida. Bom, o jejum tem sido uma prática comum entre os líderes mais proeminentes da história da igreja. E em nossos dias é algo que o Senhor firmemente requer de cada um de nós. É bom frisarmos que não jejuamos para obter alguma coisa, mas para revigorar o nosso espírito diante de nosso Deus sobrenatural. O jejum desobstrui o canal que nos conecta com a unção de Deus, pois este tem a tendência de se corromper através do curso normal de nossa vida neste mundo decadente. Por isso, a melhor maneira de purificar o nosso sistema espiritual da corrosão do mundo e do pecado é praticar o jejum e a oração. Quando os médicos precisam controlar uma determinada infecção bacteriana de um paciente, eles sempre aplicam de uma só vez 2 tipos de antibióticos combinados para inibir a proliferação da doença. O tratamento de Deus para germes que assaltam os nossos corpos é a oração combinada com o jejum. Permita-me que eu lhe dê uma outra breve lista dos benefícios do jejum antes de fazermos menção do seu lado prático. Quando você jejua, 1. Você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. 2. Você será capaz de ver as prioridades da vida de uma maneira mais clara. O reino de Deus se tornará o primeiro objetivo de sua vida e você terá maior percepção sobre os seus valores. Como Maria, você será capaz de escolher a melhor parte e pôr de lado aquilo que não é bom. Veja Lucas 10, 42. 3. Você encontrará equilíbrio na área de sua vida, que geralmente está desequilibrada. 4. Egoísmo, ambição e orgulho começaram a ser banidos de sua vida. Você começará a valorizar e realmente apreciar as coisas que Deus tem lhe concedido. Você dirá: "Oh, que dia maravilhoso! É bom estar vivo." Ao invés de murmurar: "Eu serei feliz somente quando alcançar isto ou aquilo." A prática do jejum e da oração colocará em seu coração uma forte apreciação por sua família e um coração agradecido por coisas básicas tais como a sua comida, a sua casa e a sua saúde. 5. Você se tornará mais sensível ao Espírito de Deus. As coisas espirituais se tornarão mais claras e efetivas em seu viver. Aquelas áreas de 6. Aquelas áreas da sua vida de fraqueza e susceptibilidade serão expostas, e o Senhor tratará com cada uma delas. Eu me lembro de uma vez, quando estava no 15º dia de um dos meus propósitos de jejum, eu dirigia em Ft. Lauderdale, Flórida. Bom, eu estava em alta velocidade quando um motorista que pensava que eu não estava rápido o suficiente, rudemente colocou a mão pela janela e me fez um gesto obsceno. Naquele instante, alguma coisa subiu dentro de mim e comecei a dizer palavras que eu nunca havia dito. Eu fiquei tão envergonhado que logo clamei ao Senhor: "Ó Senhor, eu pensei que eu era um homem de Deus. Perdoe-me, não era o meu desejo dizer estas palavras." Naquele mesmo instante, o Senhor falou profundamente em meu espírito: "Eu te purifico." Quando jejuamos, descobrimos aquelas podridões e amarguras que estão incrustados dentro de nós. Serão trazidas para a superfície de nosso ser. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para nos livrar de todo o veneno de nossa carne
e de nossa alma. 7. Você terá mais domínio próprio. O Senhor quer nos livrar de toda ignorância acerca do jejum. Legalismo e uma certa ignorância das escrituras sagradas têm privado o princípio bíblico do jejum e oração da maioria dos cristãos. O Senhor quer, de uma vez por todas, dissipar todo o mistério e lançar a luz neste maravilhoso e simples instrumento de vitória que nos foi confiado. A maioria dos problemas que as pessoas têm com jejum está relacionada com a questão de legalismo e ideias rígidas acerca daquilo que o jejum é e daquilo que o jejum não é. Muitas pessoas acreditam piamente que se elas não jejuarem 40 dias como Jesus, não são espirituais. Se este é o caso, existem muitos poucos que poderiam ser chamados de espirituais. A verdade é que nem todos serão convocados pelo Senhor para jejuarem durante 40 dias, e ninguém deverá se sentir culpado por isto. Quando se fala em jejum, alguns só pensam no jejum total. Em suas mentes, a única maneira de jejuar é abster-se de todo e qualquer líquido ou comida. Na realidade, esse tipo de jejum é a forma mais rara de jejum, mesmo na Bíblia. Em se tratando da questão do jejum ou de qualquer outro assunto na Bíblia, a promessa do Senhor é tremendamente confortante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Segue-se nos próximos parágrafos algumas das mais comuns questões que tenho observado acerca do jejum. Qual é o tempo suficiente? Eu recomendo o jejum pelo menos uma vez por semana, se você puder. Procure fazê-lo e, se preciso for, tome apenas água. No caso de dificuldade, por exemplo, caso você trabalhe em um escritório ou em algum ambiente lhe vem que demandar um gasto maior de energia, beba suco de fruta ou de vegetais. Comece depois do jantar, à noite, e procure estar em jejum até o jantar do próximo dia. Seria também interessante iniciar o seu propósito após o jantar. No dia seguinte, jejue o dia todo e apenas coma alguma coisa no segundo dia pela manhã. Faça do jejum uma parte regular de sua vida e permita que o Senhor venha tratar com aquelas áreas de sua alma que o bloqueia a viver uma vida plena no Senhor. Por que eu sinto tão mal uma vez que o jejum é tão bom? Quase todo mundo experimenta um certo desconforto dos efeitos colaterais no início do jejum. É provável que você sinta dor de cabeça ou um pouco de náusea no princípio. A razão é que existe um acúmulo de toxinas em seu corpo que deverá ser eliminado. Isto, na verdade, é um fato científico. Até mesmo autoridades seculares da saúde afirmam que um dia de jejum por semana é excelente para o corpo humano. O jejum poderá curar alguma coisa? O jejum em si mesmo não traz cura. Ele, na verdade, lhe proporcionará vitória no mundo espiritual. Contudo, você terá que se arrepender de todos os seus pecados antes de se posicionar diante de Deus em jejum e oração. Se alguém que está cometendo adultério jejuar e clamar ao Senhor, ó Senhor, liberta-me, mas ainda continuar vivendo na prática do adultério, certamente este homem não alcançará vitória alguma. O jejum não é uma cura de Deus para os males, mas uma poderosa arma de guerra. Nunca jejue para impressionar os outros. Como mencionei anteriormente, o Senhor me conduziu através de 29 períodos de 40 dias de jejum dentro do período de 18 anos. Por todos estes anos, o Senhor não permitiu me ensinar sobre este assunto ou até mesmo falar sobre o meu estilo pessoal de vida. As únicas pessoas que sabiam acerca dos jejuns eram a minha esposa e alguns amigos bem íntimos. No 18º ano, o Senhor me disse: agora você pode compartilhar acerca desses jejuns com os outros. Não obstante, o objetivo pelo qual o Senhor me dera esta ordem era levantar e equipar um exército de vencedores que jejuam e oram nesses dias do fim. Nunca fui autorizado pelo Senhor a usar as minhas experiências de jejum para me vangloriar, dizendo: veja como sou espiritual, eu fiz isto e aquilo. Portanto, se você quer obedecer o Senhor e começar a incorporar o jejum regularmente em sua vida, faça isto o mais secretamente possível. E se eu quebrar o meu jejum em momentos de fraquezas? A fraqueza faz parte da disciplina do jejum. Aliás,
Este é o exato lugar onde queremos colocar o nosso corpo e alma no momento em que estamos jejuando. Esta fraqueza, entretanto, pode dificultar por vezes a nossa vida no trabalho e em casa. Em meus primeiros 19 períodos de jejum de 40 dias, apenas consumi água. Posteriormente, pastoreando e trabalhando muito no ministério, ficava profundamente fraco durante toda a semana. Por isso, no 16º ou 17º dia, eu bebia um copo de suco de cenoura. 6 ou 7 dias depois, fazia o mesmo para elevar o meu nível de resistência. 40 dias de jejum é extremamente rigoroso, devendo a realização do mesmo ser feita apenas mediante uma palavra específica do Senhor. Quando realizei o meu primeiro período de 40 dias consecutivos de jejum e oração, em 1974, eu era um pastor solteirão, vivendo em um apartamento em Living, Texas. Eu sempre gostei muito de batata chips, embora não fosse muito bem para a minha saúde. No início daquele período de jejum, cometi o erro de comprar uma grande quantidade das minhas batatinhas prediletas. Toda manhã, no início do meu jejum, eu era tentado a dar uma voltinha pela cozinha, como que arrastado por aquelas batatas chips que pareciam me dizer: Olá, Mahesh, como você se sente nesta manhã? Nós estamos bem aqui esperando por você. Com muita dificuldade resisti e voltava para a sala. Mas o apelo daquelas deliciosas batatas estavam ali a cada novo dia, e o desejo de devorá-las aumentava cada vez mais. Aquele desejo parecia muito além das minhas forças. Em meio às tentações, repreendi aquelas batatas, amarrei, liberei uma palavra de autoridade sobre elas, mas nada do problema cessar. No 18º dia, finalmente eu me rendi. Corri para a cozinha, peguei um daqueles pacotes grandes de batata chips e devorei uma por uma. Depois, bem embaraçado, clamei ao Senhor: Senhor, perdoe a minha fraqueza. Então terminei o meu propósito de 40 dias. Uma vez, compartilhando esta história, uma senhora me perguntou: Você então começou tudo de novo? Eu respondi: Você está brincando? Eu apenas estou compartilhando isto porque eu quero que vocês se lembrem de como o Senhor é misericordioso para com as nossas fraquezas. Ou seja, ele continuou contando os 40 dias. Diferentes tipos de jejum. A maioria das pessoas ficam impressionadas ao descobrirem quantos diferentes tipos e variações de jejum existem na Bíblia. Este entendimento pode remover muitos dos mistérios e frustrações que muitos sentem sobre a questão do jejum. O jejum primeiro. O jejum completo refere-se à total abstinência de comida ou bebida. O período máximo para esse tipo de jejum é de 3 dias e 3 noites. Se você tentar ir além de 3 dias sem água, é lógico, a menos que o Senhor esteja direcionando para isto, você poderá estar correndo sério risco de saúde. Esse tipo de jejum, realizado por Esdras e Esther, é a expressão da urgência da presença imediata de Deus. Foi nesse estado de desespero e urgência que Esther usou o jejum para trazer salvação para a sua nação. 2. O jejum normal realizado por Jesus Cristo no deserto envolveu total abstinência de comida, mas provavelmente regular quantidade de água. Geralmente, em meus propósitos de jejum, eu também uso este tempo para limpar o meu organismo e assim consumo muita água filtrada. Essa é a melhor maneira de eliminar toda e qualquer toxina de seu corpo. Se você adicionar suco de limão em água filtrada, o efeito da limpeza do organismo ainda será melhor. Se você estiver jejuando por mais de 3 dias e perceber que necessita de alguma energia extra, adicione um pouco de mel na água. Se preferir, você também poderá tomar chá à base de ervas. Todavia, evite qualquer bebida rica em cafeína. 3. O jejum de Daniel, ou jejum parcial, é o que recomendo se você nunca jejuou antes. Daniel agradou e honrou o Senhor quando observou esse tipo de jejum. Ele não comeu manjares agradáveis, mas somente vegetais e águas. O Senhor será tão honrado por esse jejum quanto pelo completo. Este jejum é o ideal para indivíduos com certos tipos de condições físicas, tais como diabetes, hipoglicemia e anemia. Ele é também muito prático para pessoas que querem jejuar, mas cujos trabalhos lhes consumam grande quantidade de energia física ou mental.
4. O jejum em grupo ou jejum corporativo é o tipo de jejum que desviou a ira de Deus sobre a cidade de Nínive nos dias de Jonas. Foi esse também o tipo de jejum convocado por Esdras e também por Esté. O rei Josafá convocou Judá para um jejum, segundo a Crônicas 20. O profeta Joel, por sua vez, também convocou todo Israel para estarem jejuando. De todos os jejuns do Antigo Testamento, o mais conhecido é o de Daniel. Ele descreve um de seus jejuns no capítulo 10, versos 2 e 3 de seu livro. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10, 2 e 3. Em 1 Reis 17, você verá que Elias fez um jejum parcial de bolos feitos de farinha e azeite. João Batista era especialmente criativo em seu jejum parcial. Ele, de acordo com Mateus 3,4, comia apenas mel e gafanhoto. Coisas que devemos evitar quando jejuamos. Quando você estiver tomando suco de frutas, evite aqueles que são ácidos, tais como laranja e abacaxi, porque podem trazer muito desconforto e danos para o organismo. O suco de maçã é muito bom, mas tenha cuidado em não saturar o seu organismo com açúcar, até mesmo em se tratando do açúcar natural de frutos. Recomendamos que todos os sucos sejam diluídos em água. Se você está realmente em um jejum, acredite, o seu corpo apreciará qualquer pequena quantidade de nutrição. Procure eliminar carnes e sobremesas. Haverá vezes que tudo que você desejará comer será frutos e vegetais. Existem jejuns que demandam um acordo com marido e mulher no sentido de se absterem de relação sexual por determinado período. Seria também muito saudável evitarmos assistir televisão. Procure gastar o maior tempo possível em oração e leitura da palavra. Podemos orar por mais de um propósito? No caso de você ter muitas necessidades em sua família ou igreja, será necessário que ore e jejue por estes problemas como um todo. Seria interessante fazer uma lista de todas as questões e necessidades e oferecê-las diante do Senhor em oração. Uma outra pergunta que geralmente tenho ouvido é: como você gasta o tempo durante o período de jejum? O momento em que nos dispomos a jejuar, precisamos compreender que não apenas jejuamos, mas nos tornamos um sacrifício vivo diante de Deus. Saiba que o ideal durante tal período glorioso de separação é procurar nos adorar, orar e ler a palavra de Deus. Procure, se possível, realizar seus jejuns em momentos que você não tenha que se preocupar com mais nada, mas somente estar diante da presença do Senhor. Quando somos conduzidos a estar em propósito de jejum, é necessário que estejamos sensíveis, não somente para levar diante do Senhor as nossas necessidades, mas também para compreender aqueles encargos de oração que o Senhor coloca em nossos corações. O Senhor pode, por exemplo, colocar no coração de pastores o encargo de estarem jejuando por um despertamento na igreja, ou por um mover especial para o evangelismo. Eu nunca esquecerei o dia em que o Senhor gerou em meu coração um sentimento muito especial para estar jejuando. Meu pai, como já relatei anteriormente, morreu quando eu estava apenas com 5 anos de idade, e isto causou um grande vazio em meu coração por toda a minha vida. O Senhor me disse: eu quero me revelar a você como pai. E durante todos aqueles 40 dias de jejum, a ênfase que o Senhor colocou em meu coração foi acerca da paternidade de Deus. Tal revelação trouxe-me grande paz, conforto e um sentimento delicioso de preenchimento interior. Respeite o seu corpo durante o jejum. Haverá vezes em que você sentirá profundamente cansado durante o jejum. Nesses momentos, é de suma importância que você saiba respeitar o seu organismo. Meu corpo tem levado o Evangelho a remotas regiões da África e tem levado centenas de milhares ao conhecimento de Jesus porque ele é saudável. Se eu tivesse abusado de meu corpo durante alguns dos meus jejuns, certamente eu não seria capaz de ir a lugares tão difíceis. Quando feito com sabedoria e cuidado, o jejum é, na verdade, uma bênção para o nosso corpo, porque ele permite que seu sistema digestivo descanse e tenha a chance de expelir resíduos e toxinas de seu organismo. Como você deve respeitar o seu corpo durante o jejum? Se você se sentir fisicamente cansado depois de algum tempo de jejum,
procure sempre se assentar e descansar um pouco. Se você estiver naquele pique de estar correndo o dia todo e ainda tem um desejo sincero de estar no propósito do jejum e oração, saiba que o Senhor te dará graça para isto. Todavia, se você se sentir demasiadamente fraco e impossibilitado de continuar o jejum, então é hora de respeitar o seu corpo e saber a hora de dar uma pausa no jejum até um tempo oportuno. Quando temos uma atitude correta em relação aos nossos corpos, eles se tornarão preciosos servos para nós e para o Senhor. Jim Gou, um bem conhecido mestre na área de intercessão e ministério profético, tem ministrado lado a lado comigo em outras nações. E uma vez ele me viu orando e impondo as mãos em mais de 2.500 pessoas em uma noite. Naquela ocasião, as dores em meus pés foram tão intensas que me vi obrigado a tirar os meus sapatos e calçar alguma coisa mais leve. Naquela noite, o Senhor nos concedeu maravilhosos milagres e me lembro que Jim virou para mim e disse: Isto é maravilhoso. De onde você consegue tanto poder? Respondi-lhe: Do Senhor. Mas parte do poder veio de todos aqueles anos de jejum e oração. Meu corpo é um servo. Sim, uma das coisas mais importantes que devemos fazer durante um período de jejum e oração é dizer ao nosso corpo quem é que manda. Quando o seu corpo grita, eu estou com fome, você tem o dever de dizer firmemente, cale-se e continue. Todavia, não seja cruel com seu corpo. Respeite-o, e uma vez domado, ele será de grande serventia no propósito eterno de Deus. A verdade que faz a diferença. Eu gostaria de mencionar alguma coisa de grande valia quando vocês tiverem um propósito de jejum e oração, tendo em vista algum evento específico ou milagre da parte de Deus. Durante uma grande conferência para 4.000 pastores na Nigéria, em um dado momento eu lhes afirmei: eu lhes darei uma palavra que libertará e será um grande diferencial no ministério de cada um de vocês. Eles ficaram assombrados, pensando que a palavra poderia ser esta. Então lhes disse pausadamente: vocês não são Deus. Eu sei que isto soa simples e bem óbvio, mas se você for cuidadoso em lembrar disso, certamente você não tentará tomar sobre si as responsabilidades que são de Deus. Existem certas coisas que eu não entendo, como, por exemplo, por que nem todos ficam curados quando oramos por eles em nome de Jesus? Como eu gostaria de ter respostas para tal questionamento, porém tenho encontrado paz na verdade revelada em Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que se cumpram todas as palavras desta lei. Comece lentamente e vá aumentando o seu ritmo. Derek Prince foi um dos meus primeiros mestres e ele ensinou-me grandes princípios durante nossas viagens ministeriais. Certa vez, ele compartilhou-me que até aquele presente momento, o jejum mais longo que ele empreendera em sua vida havia sido de 14 dias consecutivos. Eu, de maneira alguma, jamais compararia o seu jejum com os 40 dias empreendido por mim. Derek Prince é um dos mais ungidos ministros do mundo e possui uma vida disciplinada de jejum e oração. Ele e sua esposa sempre jejuaram toda quarta-feira, ou seja, eles determinavam 50 dias de jejum todo ano. Na verdade, estou compartilhando isto com vocês para mostrar que a disciplina de jejum é bem flexível e deve ser focada em uma intimidade profunda com Deus e não em alguma performance exterior. Deus concederá a você graça para responder o seu chamado para uma vida disciplinada de jejum e oração. Porém, seja moderado. Não comece imediatamente com um jejum de 21 dias ou 40 dias. Inicie com apenas um dia. Na celebração do Dia da Expiação, as crianças de Israel dedicavam um dia de jejum ao Senhor. Já compartilhamos anteriormente os 3 dias de jejum da rainha Esther e de Esdras. Daniel dedicou um período de 3 e outro de 21 dias de jejum parcial. Veja Daniel 10, 2 e 3. Os períodos de jejum mais longos foram de Jesus, Elias e Moisés, que empreenderam 40 dias completos.
Se você está planejando introduzir em sua vida esta prática gloriosa do jejum, mas possui questões médicas, tais como diabetes, medicamento por prescrição médica, gravidez ou amamentação, gostaria de lhe sugerir consultar primeiramente o seu médico. De uma maneira geral, poderíamos afirmar que quase todas as pessoas têm condições de estarem sem alimento durante um dia, uma vez que estejam bebendo água ou suco natural. Talvez você queira se comprometer a limitar a sua alimentação a simplesmente uma salada durante o dia ou comer apenas lentilhas e vegetais. Existe um grande valor em cada um desses tipos de jejum, porque de uma maneira ou de outra você está procurando colocar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar e suas necessidades físicas em segundo. O que você pode esperar durante o jejum? Bom, já discutimos anteriormente os sintomas que a maioria das pessoas experimentam durante os 3 primeiros dias de jejum: dor de cabeça, náusea, tontura e até mesmo enrijecimento do pescoço. No entanto, as boas novas é que quando você ultrapassar a barreira dos 3 dias, você começará a se sentir muito bem. No momento em que estiver no quarto dia, entrará em um estado de repouso e perceberá que a necessidade de comer alguma coisa não está mais tão presente. É indispensável a leitura da palavra durante o período de jejum, pois com certeza os ataques de Satanás serão implacáveis nesses tempos e a batalha espiritual pode se intensificar muitíssimo. O inimigo de nossas almas odeia quando entramos em um propósito de jejum e oração, mas o nosso consolo é que a vitória é certa. Satanás, por muitas vezes, empreende os seus ataques em nossas mentes em forma de depressão, que nos leva à sensação de profundo peso e opressão durante os jejuns. Procure não se perturbar, mas somente persevere em oração e apenas resista aos ataques de Satanás. Muitos questionam o porquê de tais ataques tão intensos. Ora, você deverá esperar por eles, porque no jejum a sua posição é de ataque e de franco atirador contra o império das trevas. E uma vez atacado, ele tentará retribuir. Mas não se preocupe, tão somente sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Termine o jejum com sabedoria. Exercite a sabedoria no momento de terminar o seu jejum. Esta é especialmente importante se você estiver terminando um jejum de 7 dias ou mais. Uma vez mais, eu te exorto a tratar o seu corpo com respeito. Eu frequentemente ouço pessoas conversando durante jejuns em grupo o seguinte: eu quero comer o maior bife do mundo ou quero devorar uma deliciosa feijoada. Se você fizer isto, você estará ferindo o seu corpo. Quando você estiver terminando um longo jejum, faça-o gradativamente. A verdadeira arte de jejuar com sabedoria é saber como começá-lo e como terminá-lo. Temos recomendado aqui o uso de saladas, sucos e algum tipo de iogurte, mas ninguém melhor do que você para descobrir o melhor alimento a ser usado durante ou no término de um jejum. A seguir, estaremos examinando o inacreditável poder do jejum que chamamos de jejum corporativo e do papel por ele desempenhado no grande avivamento do Senhor neste tempo do fim. Observação: existe um precedente bíblico para 40 dias de jejum e oração sem comida e água. Contudo, é necessário observar que esses jejuns foram conduzidos literalmente por uma direção específica de Deus. Tais jejuns poderiam ser fatais sob qualquer outra circunstância. Deus abençoe e até o próximo capítulo, se Deus nos permitir.